servir a Deus. Todos nós somos chamados para abençoar. Você foi chamado para ser um abençoador. Você pode dizer amém? Tem alguém esperando pela bênção que só você tem, que o Espírito Santo investiu em você, para que você seja instrumento para abençoar, então, a vida dessa pessoa. Agora, hoje, nós queremos falar sobre a última mensagem dessa série, O Discípulo de Jesus. Agora, desde já, como eu disse, o discipulado é um processo e ele não termina na quinta mensagem da série, mas ele precisa, em nome de Jesus, ser entendido como algo extremamente sério e contínuo, e que o teu coração esteja aberto para isso, para deixar realmente o Espírito de Deus fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui essa noite, ó Deus, e queremos permitir que o Senhor faça em nós tudo aquilo que está no teu coração, tudo aquilo que o Senhor de fato deseja fazer em nós, através de nós, porque existe algo, Senhor, que está além de nós, e o Senhor quer alcançar tantas outras vidas, e tudo isso passa por nós, por aquilo que o Senhor vai fazer em nós, vai falar em nós. Por isso, Senhor, nós queremos nos submeter à Tua palavra, nos submeter ao Teu Espírito, e nós queremos Te permitir agir em nossa vida hoje, mais uma vez. Por isso, dá-nos olhos para Te ver, ouvidos para Te ouvir, e um coração pronto a Te obedecer. Nós declaramos que todos quantos ouvirem essa palavra entenderão, e aqueles que a aplicarem às suas vidas serão mais felizes e abençoados em nome de Jesus. E quem crer nisso diz amém e amém. Gente, existem dois assuntos na Bíblia que eu sempre fico muito constrangido em ministrar, sabia? O primeiro deles é humildade. Porque assim, quando você fala sobre humildade, subentende-se que você está pronto para falar sobre humildade. E você não pode falar de humildade se você não for humilde. Amém? Então assim, se eu estou apto para falar sobre humildade, ou pelo menos eu me julgo apto para falar sobre humildade, eu digo de mim mesmo que sou humilde, mas isso não é orgulho? Dizer que eu sou humilde, isso não é orgulho? Então assim, não é um assunto que eu me sinto à vontade para falar. O outro assunto, de verdade, que eu já disse isso aqui também, que eu não me sinto à vontade para falar, é o grande tema de Jesus, é o grande tema da Bíblia, amor. Porque da mesma forma, parece que a gente está vivendo já em um nível de amor, assim, tão profundo, tão prático, que a gente pode fazer isso com grande facilidade. E uma vez eu disse isso aqui num dos cultos, que tem uma camisa aqui do discípulo radical, né, que atrás tem uma frase muito forte para mim, que diz assim: somente um discípulo de Jesus pode amar como Jesus. Essa minha camisa está dobradinha na minha gaveta, lá em casa, eu não uso, porque eu acho tão comprometedor, assim, é tão forte, toda vez que eu pego essa camisa, e eu quero de verdade usar, porque a mensagem dela é muito forte, mas eu me sinto tão constrangido com a mensagem, que de verdade eu tenho dificuldade para poder usar a camisa. Mas sabe de uma coisa? Como eu falei, esse é o tema da palavra de Deus, esse é o tema de Jesus. E aí, essa noite, eu quero falar sobre esse assunto, porque falar sobre amor é diferente da ideia geral de amor, porque geralmente as pessoas quase que pensam em amor como aceitação, tipo, se você me ama, você me aceita, se você me ama, você aceita do jeito que eu sou, então você respeita o meu jeito, você respeita
as minhas ideias e você me deixa viver a minha vida em paz. Você não me limita, você não me impede, você não me impõe regras. Geralmente é isso. Por exemplo, existe uma crítica muito forte à igreja evangélica dos nossos dias. Sabe, as pessoas dizem que nós não amamos, os crentes não amam. Quando o oposto, fomos chamados para amar, para expressar esse amor de Jesus, e somos acusados de falta de amor. Apontam um dedo para nós, para dizer de verdade, que falta amor nas nossas palavras, nas nossas práticas, porque existe um estilo de vida em que as pessoas acreditam e querem viver. E dentro desse estilo de vida, elas se permitem fazer tudo e qualquer coisa. Agora, o amor, para elas, então permiti-las fazer o que querem fazer, independente de qualquer padrão e da vontade de Deus. É o que elas pensam. Então, se você realmente as ama, então aquilo que elas desejarem fazer, você apoia, você diz, beleza, é isso aí, estou contigo, eu te amo, então estamos juntos. Só que João 3,16 afirma que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou Jesus. E aqui ele morre, ele prega a sua palavra, para quê? Para transformar o mundo. Mas o que arranca Jesus do céu para a terra foi o amor de Deus. Porque ao ver o que estava acontecendo, Deus viu que o mundo estava se direcionando, caminhando para algo destrutivo, terrível, que estava afastando eternamente o homem de Deus. Agora, o que o amor de Deus fez? O amor de Deus enviou Jesus para paralisar essa situação. O amor de Deus diz, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, eu não quero isso, por isso eu vou enviar Jesus. Ele vai vir com poder, com amor, com graça. Ele vai pregar uma mensagem, porque eu quero transformar a vida de vocês, o destino de vocês, o comportamento de vocês, o coração de vocês. Eu não quero que vocês façam o que vocês estão fazendo, eu não quero que vocês sintam o que vocês estão sentindo, eu não quero que vocês continuem no caminho que vocês estão andando. Em outras palavras, o amor de Deus disse não para o homem. Você está me entendendo? O amor de Deus disse não para o homem. O nosso amor diz não. O nosso amor diz não. A gente precisa amar o suficiente para dizer não. Amém, gente? A gente precisa amar o suficiente, assim, exatamente como aconteceu com Jesus. É por isso que essa noite eu quero falar sobre o tema: o discípulo de Jesus vive sobrenaturalmente em amor. Você pode repetir isso comigo? Vai. O discípulo de Jesus... Me dá um pouquinho de retorno aqui. Vive sobre... Daqui a pouquinho você... Eu fiz questão de colocar a palavra sobrenaturalmente, ok? Sobrenaturalmente em amor. Pode dar mais. Ok. Eu quero falar sobre esse tema, mas eu quero focar essa noite, talvez, um pouco mais no nosso amor nos não cristãos. O nosso amor, o amor de um cristão, é direcionado a um não cristão, ok? Como toda a nossa série, o discípulo de Jesus até agora, ela foi baseada em Romanos capítulo 12. E hoje, mais uma vez, a gente vai ler Romanos capítulo 12, dos versos 14 a 21. Vamos lá então? Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados,
nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, faz o quê? E se tiver sede? Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Leiam todos comigo, vamos. Não se deixem vencer pelo mal. Mais uma vez, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal. Bem, se Jesus nos perguntasse, ou você saberia responder, o que, na opinião de Jesus, diferencia um cristão, ou pelo menos o que deve diferenciar um cristão, dos adeptos de outras religiões? A resposta é essa: amor, ok? Na cabeça de Jesus, o que deve nos diferenciar de todas as pessoas é exatamente o seu amor. João 13:35, eu não separei. Jesus certa vez disse assim aos seus discípulos: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Para Jesus, assim, não adiantava ter um discurso legal, não adiantava a gente ter uma narrativa, beleza, que chamasse a atenção. Ele disse que se não houver um amor prático, intenso, vivo, no nosso meio, pouco vale aquilo que a gente fala. Mas se de verdade a gente expressar amor uns aos outros, o que vai acontecer é que as pessoas vão perceber isso, elas vão ser tocadas por esse espírito de amor, e elas vão perceber que de fato nós somos discípulos de Jesus. Então o que define se somos ou não discípulos de Jesus para as pessoas que estão lá fora, que não convivem muitas vezes com a gente, é justamente a presença desse amor cristão, o amor de Jesus. É isso que faz no coração, na cabeça deles, que a gente de fato é discípulo de Jesus. Então assim, já não bastasse a gente expressar amor aqui uns aos outros, para nós, entre nós, Jesus deixa isso ainda mais difícil, porque ele diz que a gente deve amar os não amáveis. Tem alguém não amável perto de você aí? Ok. A gente deve amar os que não merecem o nosso amor. Olha só o que está em Mateus 5:44. Vamos lá? Mateus 5:44 diz assim: mas eu lhes digo, ok, eu não vou ler isso sozinho, tá bom? Então leia comigo, vai todos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Acho que isso é bem difícil, amém, gente? Amar o inimigo é coisa fácil? Orar por aquele que está sempre pegando no teu pé é fácil? Sabe, e ainda, assim, Jesus completa dizendo que o nosso amor, ele não deve ser apenas direcionado apenas aos amigos e irmãos, porque isso todo mundo faz. Porque amar pessoas amáveis às vezes já é difícil, para falar a verdade. Agora, amar pessoas não amáveis é muito mais difícil. Amar inimigos, imagina. E aí no versículos 46 e 47, Jesus diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos são os cobradores de impostos da época de Jesus. Eram os caras mais odiados da época de Jesus. Por quê? Porque os caras geralmente roubavam, extorquiam o povo. Ninguém gostava de publicano. Até os publicanos faziam isso. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas receberão? Até os publicanos, eu coloquei isso 2 vezes, né? Ok, é para ninguém esquecer, tá bom. Foi de propósito. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensas receberão? Até os publicanos fazem isso depois. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos,
O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então, Jesus está dizendo o seguinte, assim, ó, gente, se é para você amar só gente boa, e daí? E daí? Bandidos fazem isso. Assassinos em série fazem isso. Estupradores fazem isso. Psicopatas fazem isso. Dizer bom dia, boa tarde, como vai, e aí, apertar a mão, saudar. Pessoas que dizem bom dia, boa tarde, e aí, como vai você? Retribuir. Os pagãos fazem isso. E aí Jesus diz, que diferença há? Eu estou chamando vocês para alguma coisa, para algo muito mais profundo. Isso é amor de Deus. Esse é o nosso desafio nesses dias como discípulos de Jesus. Sabe, gente, porque a forma como a gente lida com o mal que a gente recebe é o que diferencia de verdade se somos seguidores, se somos discípulos de Jesus. É a maneira como nós reagimos, respondemos ao mal que nos é cometido. Romanos capítulo 12, que nós acabamos de ler, é como se o apóstolo Paulo estivesse destrinchando ali na prática as palavras de Jesus. Isso que Jesus disse. Parece que Paulo está assim, tornando algo ainda mais explicado, porque ele está contextualizando, ele está expondo os ensinamentos de Jesus, a igreja de Roma, a nossa igreja, a nossa vida. Quando ele fala sobre abençoar, não amaldiçoar, por exemplo, a expressão abençoar significa, de maneira simples, desejar o bem a alguém. Desejar o bem a alguém. Você consegue entender que a gente é chamado para desejar o bem às pessoas que mais nos machucaram? Sabe, você entende que você é chamado para desejar o bem para as pessoas que de fato nos odeiam. Isso é o nosso chamado. Chip Ingram, um pastor, escritor, ele diz essa frase que eu gosto muito: você nunca se parece tanto com Jesus como quando trata as pessoas de uma maneira que elas não merecem. E aí? Vamos ler? Vai. Você nunca se parece tanto com Jesus como quando trata as pessoas de uma maneira que elas não merecem. Portanto, se a gente está num processo de discipulado, de lapidação do Espírito, da palavra de Deus em nós, gente, tratar pessoas como elas não merecem, esse é o nosso desafio. Você pode dizer amém para isso? Sabe, eu sei que amar dessa forma é extremamente difícil, talvez impossível. Talvez impossível. É por isso que a gente precisa sobrenaturalmente desse amor. É por isso que o discípulo de Jesus, ele vive sobrenaturalmente o amor de Deus. Porque se depender da qualidade do nosso amor, não vai rolar, não é o suficiente, mas por meio de Jesus nós podemos. Você pode dizer amém? Sabe, e eu sei que uma das expressões de amor é perdão. Uma das maneiras de expressar amor é perdoar. O texto de Romanos capítulo 12, ele fala sobre amor, mas implicitamente ele está falando sobre perdão. Então, de maneira mais específica, falando sobre amor essa noite, eu quero falar sobre essa expressão do amor que é perdão. Quem aqui já teve que perdoar alguém alguma vez na sua vida? Quem aqui já teve que perdoar alguém hoje? É isso aí, por aí. Se você não teve que perdoar hoje, vai ter que perdoar amanhã.
Se não tiver que perdoar amanhã, pode acreditar que essa semana você vai ter que perdoar alguém. E não pasme com isso. Alguém vai ter que te perdoar essa semana. Ok? Alguém vai ter que te perdoar essa semana. Portanto, assim, para ser um discípulo que vive em amor, dentro dessa ideia do perdão, nós precisamos de 3 coisas. Eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, decida perdoar quem o feriu. Você pode dizer isso comigo? Vamos, decida perdoar. Faz melhor, vai. Decida. Você já deve ter ouvido algumas vezes que perdão é decisão. Perdão é decisão. Perdoar é decidir. A gente não perdoa porque sente vontade. Ou quando a gente observa e percebe que a pessoa mudou, deu sinais, demonstrações de mudanças reais, aí então a gente decide perdoar. Perdão, na verdade, é uma decisão e a gente precisa, em nome de Jesus, entender muito bem isso. Porque perdão tem muito mais a ver com você do que com a pessoa. Todos nós passamos por essa vida e coisas ruins acontecem. Coisas ruins acontecem de verdade, por mais cuidadoso que você seja, por mais gente boa que você seja, por mais alguém que diplomático, alguém que saiba lidar com os relacionamentos que você seja, sempre alguém, ao longo da sua vida, vai ferir você. E, ao longo da sua vida, você vai ferir alguém. E sabe, e quando a gente decide perdoar quem nos feriu, isso tem muito mais a ver com a nossa vida do que a vida de uma outra pessoa, porque ao tomar a decisão, e quanto mais rápido a gente toma a decisão, mais rápido a gente paralisa a amargura. Porque o problema, muitas vezes, são as consequências da falta de perdão. Eu já ouvi pessoas dizendo que não perdoariam de jeito nenhum alguém, por conta da gravidade, do absurdo que essa pessoa fez contra ela. Então, ela justificou e explicou por que não perdoaria, só que, no final das contas, quem estava adoecendo era a própria pessoa que foi ofendida. Então era necessário paralisar imediatamente o avanço da amargura e toda a doença proveniente da falta de perdão. Não é à toa que Jesus disse em Romanos 12, versículo 14, ele diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Porque é verdade, assim, quem te persegue dá vontade de quê, gente? Dá vontade de abençoar ou de amaldiçoar? Então Paulo diz assim: abençoe e não faz aquilo que você está com vontade. Faz aquilo que você não está com vontade. Você está me entendendo, amém? Aquilo que você não está com vontade, que é abençoar. Porque a vontade, na verdade, é de amaldiçoar. Quando a gente pensa em perdão, uma das coisas que pode nos ajudar a essa tarefa tão difícil que é perdoar, e existem pessoas com muita dificuldade para perdoar, mas existem também pessoas que perdoam com certa facilidade. Porém, todas as vezes que eu ouvi pessoas dizendo que perdoavam com facilidade, elas sempre vinham com um perdão por coisas banais e irrelevantes. Nunca com coisas extremamente sérias. Você não diga que você tem facilidade para perdoar até você passar por um trauma muito profundo. Nunca diga que você tem facilidade para perdoar até acontecer alguma coisa extremamente grave na sua vida. Quando isso acontecer, você vai poder dizer se você de fato tem facilidade ou não tem facilidade para perdoar.
Porque, assim, pessoas que têm dificuldade para perdoar não podem ser julgadas por isso. Gente, eu não estou falando sobre perdoar a pessoa que disse que o teu cabelo estava feio, que o teu vestido não estava combinando com o teu sapato. Perdoar a pessoa que está te devendo R$10 há 3 anos e nunca te pagou. Ah, irmão, pelo amor de Deus, né? Eu estou falando de coisa séria, amém, gente? Coisa séria mesmo. E aí, uma das maneiras que a gente pode, que nos ajuda muitas vezes a perdoar, é entender o que motiva as ações, as palavras, ou pelo menos o que motivou, né, algumas ações, as palavras maldosas dessa pessoa. E geralmente é a ignorância. Geralmente a gente vê pessoas que entram em determinadas situações que acabam ferindo e ofendendo muito uma outra pessoa, com algumas atitudes que acabam de verdade ferindo demais e provocando algo muito, muito ruim, sério no coração de uma outra pessoa. A gente vê que o que motivou foi a ignorância. Às vezes ela falou alguma coisa motivado pela mentira de alguém, motivado pela manipulação de alguém. Alguém disse algo e ela acreditou e ela simplesmente repetiu e agiu de uma maneira ignorante, ou seja, sem nenhuma fundamentação na verdade. Outras pessoas simplesmente não se dão o trabalho de conhecer, sabe, os fatos, de simplesmente começam a repetir algumas coisas e falam e ofendem, porque, enfim, gente, eu detesto gente que fala mal dos outros. Algumas pessoas, o pessoal já entendeu isso em mim. E tem gente que quando vem conversar comigo, não fala mal da outra pessoa. Ou ao falar, fala cheio de dedos, cheio de jeito, porque sabe. A gente pode simplesmente estar se precipitando e absolutamente enganado e falando um monte de asneira. E a ignorância muitas vezes nos leva a ofender alguém. Olha só o que Jesus disse enquanto estava na cruz, Lucas 23:34. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Conversa não, presta atenção aqui. O que Jesus estava dizendo? Pai, eles não sabem que eu sou a solução da vida deles. Eles não sabem que eu sou a libertação deles. Eles não sabem que somente eu posso mudar o destino eterno deles. Eles não sabem que eu e apenas eu posso transformá-los. Eles não sabem que eu sou o segredo da paz, da alegria, de toda a transformação deles. Então faz o seguinte: perdoa a ignorância deles. O Senhor perdoou a nossa ignorância. Sabe, ainda que o exercício do perdão seja extremamente difícil em muitos casos, a gente precisa, em nome de Jesus, entender que muito do que acontece com relação à ofensa que sofremos é fruto da ignorância de outras pessoas. Então, se você entender dessa maneira, isso pode te ajudar a perdoar. Perdão, ele basicamente tem, a gente pensa nele em 3 aspectos. O primeiro eu já falei, que o perdão é uma decisão. Diga comigo mais uma vez: o perdão é uma decisão. Então, em nome de Jesus, ainda que seja difícil, contrarie a sua vontade e faça a coisa certa. Perdoe por amor a você mesmo. A segunda coisa, o perdão é um processo. Diga comigo: o perdão é um processo. Isso é importante entender, porque muita gente acha o seguinte, e sinceramente ela
diz para Deus em oração: Senhor, perdoa o fulano de tal por aquilo que fez comigo e amém. Ok. E ela faz isso de verdade, com sinceridade. Só que acontece alguma coisa, ela vê a pessoa, ouve alguma coisa sobre a pessoa, e ela sente aquele mal-estar novamente. E aí ela conclui o seguinte: poxa, eu não perdoei, porque se eu tivesse perdoado, eu não teria sentido isso. Mas a verdade é que a gente precisa entender que perdão é um processo. Gente, de verdade, a gente pode fazer afirmação, a gente pode ser muito afirmativo, falar com Deus em fé, sabe? De verdade, sinceramente ao Senhor, por tudo aquilo que a gente entende com relação ao perdão, mas pode chegar um momento em que vai parecer que a gente não perdoou. E eu acredito que, mesmo, repito, fazendo isso com sinceridade e fé, o processo de um perdão, para se aprofundar, às vezes pode levar meses, às vezes pode levar anos, às vezes pode levar tempo demais em que você vai questionar a si mesmo se perdoou de verdade ou não. Mas a verdade é por isso que a decisão ela é tão importante, porque a decisão vai permitir que esse processo ele possa se complementar. Você está me entendendo? Amém, gente? Você vai entender e você vai experimentar em nome de Jesus. Por isso você precisa dizer a si mesmo, todas as vezes que você sentir algo e duvidar do seu próprio perdão, você precisa reafirmar: eu já perdoei em nome de Jesus. Eu já perdoei em nome de Jesus. Sentiu alguma coisa? Eu já perdoei em nome de Jesus. Você está me entendendo? Amém? Você precisa reafirmar isso, até que a gente chegue na terceira fase do perdão, que é a cura. Porque perdão é cura. Diga comigo: perdão é cura. Essa é a etapa final desse processo. E sabe quando você sabe que perdoou de verdade? É quando a pessoa que te feriu profundamente um dia, e aí você liberou perdão, passou talvez bastante tempo, e aí um dia alguém conte para você que essa pessoa está tendo sucesso, está feliz, cresceu, está arrebentando na vida, Deus está abençoando. Se você se alegrar, você perdoa. Entendeu? Já chegou lá? Precisamos viver sobrenaturalmente o amor de Deus. Você está me entendendo? Amém, gente? Mas o Senhor tem nos chamado para isso, amém? É isso, esse é o nosso destino. É para aí que o Senhor tem nos chamado, para viver em amor em nome de Jesus. Como o perdão é uma expressão do amor, e a gente precisa perdoar e amar. A segunda coisa: submeta-se à justiça de Deus. Diga comigo: submeta-se à justiça de Deus. Submeta-se à justiça de Deus. A justiça pessoal é algo presente em todos nós. Todo mundo tem uma dose de justiça pessoal. Nosso senso de justiça, ele sempre exige que o mal seja punido, que a pessoa que cometeu o erro seja punido. Isso é justiça, isso está entranhado em nós. A gente quer ver? Eu já disse isso aqui uma vez. Eu me deparei um tempo atrás, assim, foi uma revelação para mim. Quando a gente assiste um filme, você assiste um filme, aí o filme tem aquele malvadão, né? Que faz maldade com todo mundo. Do início ao fim, o cara é uma peste, é o capeta, né? Ele mata, ele faz maldade, tortura, humilha, ele faz uma série de coisas.
daqui a pouco a gente está com raiva do cara. É assim contigo também? Daqui a pouco você já está torcendo para o cara se dar mal. Vai lá, gente, não me deixa ser mal sozinho não, por favor. A gente já está torcendo para o cara se dar mal. Só que a gente não quer apenas que ele morra no final. A gente quer que ele sofra. Tem que sofrer. Tem que sofrer. Mas só morrer, morreu. Não. Ele tem que sofrer, porque o nosso senso de justiça exige reparação. Exige um retorno. Exige uma resposta. E sabe, é por isso que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12, 19, ele diz: amados, ok, lê você, vai. Amados, nunca procurem mais nunca procurem vingar-se. Aí Paulo diz assim, que Deus diz: eu retribuirei. Olha só, quem vai retribuir? Quem vai retribuir? Agora presta atenção. Deus vai retribuir, em primeiro lugar, se for necessário. Diga comigo, se for necessário. Porque o nosso caso é o seguinte: a gente quer que haja retribuição. A gente quer que Deus venha e baixe o sarrafo, couro coma, que Deus mande ver. Agora Deus olha para o coração, ao contrário de nós, que vê apenas a casca, a aparência, o externo. Deus olha o coração. E no coração de Deus, Ele pensa: é necessário? Não é mais necessário. Não precisa. Coisas aconteceram no coração dele, coisas aconteceram na vida dela, e não é mais necessário, ou não agora farei absolutamente nada. Segundo lugar, além de se necessário, ele vai retribuir na medida exata. Diga comigo, na medida exata. Porque, assim, gente, às vezes, imagina você, Deus por um dia. Deus por um dia, imagina, coitado dos seus inimigos, né? Porque assim, o cara faz mal para você, você sofreu uma injustiça no seu trabalho, você foi demitido injustamente, te caluniaram, te acusaram de alguma coisa lá e você, foi demitido. E aí o que acontece? Aí você, no seu senso de justiça, não basta você arrumar um outro emprego melhor, não basta. Mas quem te demitiu tem que se dar mal. Tem que ser demitido também. E aí, enquanto estiver indo para casa no seu carro, tem que bater num caminhão. E bater no caminhão tem que se quebrar todo. Aí depois tem que ir para o hospital. Aí tem que quebrar todos os ossos do corpo. Aí lá no hospital, ele vai ficar 6 meses em coma, 2 anos em tratamento, e quando sair, vai sair sem as 2 pernas. Aí tudo bem, aí tá, eu estou satisfeito. Isso é um membro da Igreja Batista Recomeço. Assim. Aí Deus diz, cara, nunca queiram vingar-se de alguém. Sabe, porque se... aliás, eu não separei o texto, mas Isaías 64:6, o profeta Isaías, certa vez, ele escreveu e diz assim que todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Atos de justiça. Aquilo que a gente acha que é justo, aquilo que a gente acha que é justiça de verdade, o profeta Isaías disse que é como trapo imundo. E de acordo com a ideia da época, trapo imundo são os trapos, muitas vezes, que mulheres usavam para reter, para segurar a menstruação. O que sobrava daquele pedaço de pano sujo de sangue menstrual, aquilo era chamado de trapo imundo. Existe ainda um outro trapo imundo, que era a bandagem, que era colocado nas feridas do leproso. Depois que a ferida
aquele trapo, aquele pano, já estava todo sujo de sangue, de casca, de machucado, de pus. Ao tirar, aquilo lá era trapo imundo. Deus diz que a nossa justiça é exatamente como esse trapo. Não serve para nada. O que parece, muitas vezes, o que parece justiça é vingança. Por isso, Deus diz, nunca procurem vingar-se, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Sabe, de acordo com os nossos olhos, a misericórdia de Deus, ela pode parecer injusta. Deus trata alguém com misericórdia, a gente acha que isso é injustiça. Mas sabe, somente o Senhor é capaz de julgar e estender às pessoas graça e misericórdia. E a gente deve se sujeitar à justiça de Deus. Você pode dizer amém por isso? E em terceiro lugar, responda sempre o mal com o bem. Você pode repetir, vai? Para ser um discípulo que vive sobrenaturalmente em amor, responda sempre o mal com o bem. Dá vontade de fazer o bem para alguém que te fez o mal? Sim ou não? Não. Só que o nosso chamado é o discipulado. O discipulado é se parecer com Jesus. E a gente nunca se parece tanto com Jesus quando a gente age como Jesus, como quando a gente faz o bem a uma pessoa que nos fez o mal. Aí sim, a gente fica muito parecido com Jesus. Eu sei que não dá vontade nessas horas de se parecer com Jesus, mas você foi chamado para ser discípulo de Jesus, amém? Sabe, e aí Romanos 12:20 diz assim: pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Mais uma vez, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de beber. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Se tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, amontoar brasas vivas sobre a cabeça. E, na verdade, não se sabe a interpretação exata disso que o apóstolo Paulo está dizendo, mas existem duas pistas bem, muito provavelmente, né? A primeira que no mundo, principalmente no Egito Antigo, havia uma demonstração de arrependimento público. Quando uma pessoa fazia uma besteira enorme e ela queria mostrar arrependimento, ela colocava a brasa em cima, dentro de um balde, alguma coisa assim, e ela andava pela rua com aquela brasa viva em sua cabeça. Existe também uma outra teoria que, quando também lá no mundo antigo, na época do apóstolo Paulo, em que uma vez que não havia fogão, ok? Então assim, fazer fogo era uma coisa difícil. Então, alguém iria, por exemplo, tinha o fogo da sua casa, apagava. Ela ia para a casa de alguém, pedia fogo, pedia brasa viva, para poder reacender o fogo na sua casa. E aí, o fogo era necessário para aquecer. Em épocas de muito frio, alguém poderia morrer. Fogo era muito necessário para fazer comida. As pessoas precisavam se alimentar. Então, assim, para aquecer e para se alimentar, isso dava às pessoas a possibilidade de viver. Quando Paulo diz isso, ele está falando sobre mexer tão profundamente com as pessoas, a fim de que elas recebam arrependimento, amontoar sobre a cabeça delas brasas vivas, mexer tão fortemente com a cabeça delas, fazendo o bem a elas, quando na verdade elas fizeram mal, respondendo com algo bom, quando elas deram algo mal.
E para Paulo, agir com essa postura é mexer tão profundamente com a cabeça, com a consciência desse indivíduo, que ela simplesmente não vai entender e vai se permitir ser tocado por algo maior. Isso vai levá-la ao arrependimento, amontoar brasa viva sobre a cabeça, é dar a ela a oportunidade de continuar vivendo, é dar a ela a oportunidade que a própria não deu para essa pessoa a quem feriu. Sabe, gente, porque foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Sabe, a gente tinha fome, Ele nos deu o pão da vida. A gente tinha sede, e Ele nos deu a água da vida. Nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos fez amigo de Deus, nos levando ao arrependimento. E é exatamente isso que o Senhor tem nos levado e nos encorajado a fazer. Romanos 12, 21, eu termino aqui, diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Você pode dizer isso comigo? Vamos? Não se deixem. O apóstolo Paulo termina essa série de coisas que ele diz a respeito do perdão e do amor, se referindo ao fato de que a gente está numa guerra. A gente está numa guerra. O pecado quer nos vencer. Sabe, a falta de perdão quer nos vencer. O desamor quer nos vencer. Mas Paulo diz: não se deixe vencer pelo mal. Não permita ser vencido pelos seus próprios sentimentos, mas vença o mal com o bem. Você pode dizer amém? Sabe, eu sei que o nosso coração é incapaz de responder o mal com o bem, mas agora com Jesus, a gente é capaz, em nome de Jesus. Paulo, depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele foi, porque ele está falando de perdão, mas eis aí um homem que perdoou, por tudo que sofreu, e foi um homem capaz de viver o amor de Deus, e a partir do amor de Deus, perdoar aqueles que, quantas vezes o prenderam injustamente, o maltrataram, quantas vezes ele foi vítima de chicotadas, chibatadas, e ele foi capaz de perdoar essa gente. Sabe, eu não sei o que muitas vezes a vida tem feito contra você, mas o Senhor te desafia hoje, em nome de Jesus, é perdoar aqueles que da mesma maneira estão fazendo guerra contra a sua vida. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com amor e com perdão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Bem, a vida machuca, mas Jesus cura, amém? Eu não sei se essa noite você tem a necessidade de perdoar alguém. Eu gostaria de te encorajar a fazer isso agora. Mas, talvez alguém tenha te pedido perdão, mas você fechou o coração. Porque você entendeu que essa pessoa não merecia o seu perdão. Mas o Senhor quer te curar em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Você precisa tomar uma decisão importante para paralisar o veneno da amargura. Você precisa, em nome de Jesus,
dizer: eu tomo a decisão, eu perdoo. Eu tomo a decisão, eu perdoo em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, esse tempinho, você pode aproveitar esse tempinho que você tem agora para poder fazer isso, para poder orar, para poder dizer a Deus: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano, em nome de Jesus. Aproveite agora, vai em oração, em oração. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Ah, Senhor. Senhor, nós nos submetemos ao Teu Espírito. Existe um chamado tão glorioso, que é viver como discípulos de Jesus. E temos um desafio de amar. Amar em um padrão, ó Deus, que sozinhos nós não conseguimos. E nós precisamos do Teu Espírito agindo em nós. Porque algumas coisas são tão difíceis e extremas, que somente em Jesus é possível. E como discípulos, Senhor, nós dizemos sim em nome de Jesus. Age através de nós. Existem marcas profundas, existem coisas ruins pelas quais passamos, Senhor, ó Deus, mas pela nossa liberdade, pela nossa libertação, pela nossa cura, em o nome de Jesus, nós dizemos hoje sim, nós perdoamos. Ajuda-nos, Espírito Santo, a tomar a decisão. Ajuda-nos, Senhor, a nos submetermos à Tua justiça, porque somente o Senhor sabe o que fazer, e nós deixamos tudo nas Tuas mãos, porque o Senhor sabe o que, como e quando fazer. Então, em nome de Jesus, age, Senhor, para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, para que haja em nossos corações cura. Ó Pai, essa noite nós queremos abençoar os que nos perseguem, em o nome de Jesus. Querido, eu ainda de olhos fechados em oração, eu quero te propor algo muito difícil. Abençoe alguém que te persegue. Abençoe alguém que te amaldiçoou nesse momento. Isso é tão libertador, isso é tão transformador. Quem ensinou isso foi Jesus. Então vamos fazer isso agora. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para o volume aqui subir. Sobe o volume para você poder orar aí e ficar à vontade. Então, em nome de Jesus, começa a orar por essa pessoa. Começa a desejar o bem. Comece a abençoar. Diga: eu abençoo fulano. Eu abençoo fulano em nome de Jesus. Eu libero o poder de Deus. Eu clamo pela salvação, pela libertação. Eu clamo em nome de Jesus. Eu clamo que seja salva, que tenha encontro com Jesus. Haja um espírito de arrependimento, o seu coração seja quebrantado. E em nome de Jesus, eu oro pelo suprimento das suas necessidades.
Jesus. Aleluia. Minha vida